Tem muita gente intrigada, eu deixei essa pergunta aqui na tela, né? Sobre o Glenn, né? Porque o Glenn, ele teve um papel muito importante na liberdade do Lula, com Vaza Jato, aquela coisa toda, tal, no Intercept. Aí ele sai do Intercept. E aí, ele apareceu nas redes sociais logo depois desse episódio, criticando duramente o Alexandre de Moraes, que é o ministro que está botando para quebrar, prendendo todo mundo, toda a extrema-direita aqui no Brasil. Sim. E o Gleno passou a ser muito questionado pelos jornalistas brasileiros, até o Chico Pinheiro, né? Falou, qual é a tua, Gleno? Né? Eu sei que você não gosta de fulanizar, de personalizar, não. Mas como é que você vê? Quer dizer, que forças que ele está representando nesse jogo, né? Que de um lado ajuda a soltar o Lula, depois faz manifestações que podem parecer até... Hoje o Glenn está sendo replicado pelos bolsonaristas. E aí algumas pessoas dizem, mas é um jogo duplo. Os bolsonaristas estão usando o Glenn para defender, entre aspas, as liberdades. E eu acho que tudo isso contribui para o que você chamou de dissonância cognitiva geral. Exatamente. Ninguém mais sabe se o Glenn está com a esquerda, se está com a direita, se está com a extrema-direita. Qual é a lógica? É um agente duplo. É uma acusação extremamente grave. Se ele tivesse coragem, a gente podia debater isso ao vivo, no 247. Ia ter 10 milhões de pessoas assistindo. Você sabe perfeitamente que eu detesto dar nomes e criar polêmicas com nomes do Brasil. Eu estou fora do Brasil há séculos, eu não conheço a maior parte dos atores e não me interessa. O meu jogo pesado é aqui, o eixo Otanistão, Eurásia. Há quando? 3 anos atrás, o Glenn e eu temos vários amigos comuns, especialmente em Washington e Nova York. Embora a gente nunca tenha se encontrado pessoalmente. Muita gente, inclusive, há uns anos atrás, me recomendava, Pepe, você devia escrever para o Intercept. A minha resposta era não. Se eu fosse escrever para alguém algum dia, seria para o Wikileaks, que é o original. O Intercept é uma mera cópia. Bom, eu conversei com uma das minhas fontes também, que virou vazadoras, que era do FBI, que foi processada, venceu, conhecidíssima nos Estados Unidos, a Sibel Edmonds, e eu perguntei diretamente para a Sibel, você conhece o Greenwald em detalhes? Como ele é? O que ele é? O que ele joga? E a resposta que ela me deu foi absolutamente brutal. Eu prefiro nem entrar em detalhes. E confirmou algo que eu tinha apenas uma suspeita por trás. Por isso que eu nunca tive o menor interesse em me aproximar e conversar com Greenwald. Quando ele começou a aparecer no Tucker Carlson, eu achei muito interessante. Porque o Tucker chamou o Greenwald para ser o Brasil Specialist da Fox News. O Greenwald virou a eminência Brasil na Fox News e o Tucker dava minutos a fio para ele falar o que ele quisesse. Por um lado, eu vi alguns desses, alguns dos programas foram excelentes, na verdade. Então, é um papel extremamente ambíguo e que é absolutamente clássico na história do MI6 e da CIA, de um agente duplo com uma reputação praticamente imbatível e insofismável, mas que numa outra derrapada você percebe que jogo ele está jogando. O Glenn, inegavelmente, é um cara extremamente inteligente, preparado. Mas esse não é o ponto, Leonardo. Não, eu sei, não estou te contestando, não. Eu não estou te contestando em relação a isso, mas eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, que eu convidei o Glenn também a vir aqui expor a posição dele, porque, de fato, contribui para a dissonância cognitiva. Totalmente. É muito complicado. E ele vira, de fato, o porta-voz do Tucker Carlson, que tem dedicado, Pepe, muito espaço ao Brasil. O que ele diz na Fox News? Que o Brasil está virando uma ditadura. O Brasil está virando uma ditadura com o ministro do Supremo Tribunal, com superpoderes, prendendo velhinhas indefesas, prendendo senhores, cidadãos de bem que só defendem a pátria contra a dominação chinesa, coisas desse tipo. Claro. E o Tucker Carlson, embora tenha essa linha em relação ao Brasil, ele também tem falas que são muito inteligentes em outros assuntos. Né? Inegavelmente. Né? Deixa eu dar um background para vocês que é super importante. O Tucker é muito bem educado. O Tucker é old money, educação de elite, sabe pensar, sabe ser dialético, sabe pensar ao vivo, sabe improvisar, uma coisa que nenhum âncora americano consegue. Ele é o único. E por isso que ele tem uma audiência enorme. É um conservador, é um republicano tradicionalista, mas a velha guarda do Partido Republicano. Ou seja, não é neocons e não é trumpismo. O Tucker é um remanescente daqueles velhos republicanos dos anos 50, 60. Talvez 70 no máximo. Não nixonianos, né? Se a gente falar de 70. Tradicionalistas. Por exemplo, republicanos do George Bush pai. O George Bush pai, que era chefe da CIA antes de virar presidente, ele era
clássico, old school, old money, bem educado, percorreu todos os degraus do sistema americano até chegar à presidência, conservador, mas não era um demente ou um psicótico como neocons em torno do Bush e como a maior parte dos trumpistas em torno do Trump. O Trump não é um psicótico em si, ele é desinformado em termos de política, tanto nacional quanto internacional. É outra história. O Tucker, ele representa, então, para uma parcela significante do eleitorado americano, o velho Partido Republicano, que era um partido relativamente confiável, de gente bem e confiável, e que não eram os loucos que queriam tacar fogo no mundo. Por exemplo, que está durante a Guerra Fria, que iam conversar com a União Soviética, entre outras coisas. Ao contrário desses dementes da administração do leitor de teleprompters. Então, a audiência interna dele nos Estados Unidos é enorme. A excelência do Tucker é falar da dissonância cognitiva e da demência interna da política americana. Ele não entende nada de política internacional, Leonardo e vocês todos, nada. E o conhecimento deles do Brasil é pré-rudimentar, eu diria. Daí o fato dele precisar se apoiar no Glenn para ter, sabe, é americano, tá lá, vive, fala a língua, etc e tal, então ele mas é um ponto de vista muito... Você não pode escapar dos cânones da Fox News. Que é excepcional. Veja bem, Leonardo, importantíssimo. Me dá 10 segundos. Excepcionalismo americano. Seja como seja implementado e seja em que latitude for.